Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, pessoal, para quem está entrando, do Instagram, do Facebook ou do YouTube do The Alchemy Soul. Para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar. Eu sou Teteu Kimin, sou terapeuta holística, espiritualista. A minha missão é te ajudar a ter uma vida mais leve, mais harmônica, através do seu autoconhecimento, né? Através de práticas de autoconhecimento que te levam ao seu desenvolvimento espiritual, que te levam à sua expansão de energia, né? E que ajudam a sua vida a fluir com mais harmonia, a dar mais certo, tá bom? Pessoal, e eu criei aqui essa semana uma série de lives, que é uma série de lives de elevação de energia. Então, primeiro, a gente falou muito e falamos até aqui, para quem está chegando, né, nesse momento, hoje é a quinta live. Então, eu já fiz 4 lives só de como que a gente limpa a energia da casa, como que a gente limpa a nossa energia do nosso campo pessoal. E aí, gente, para que isso, né? TT, existem várias formas de elevar a vibração e hoje eu chego finalmente nessas formas. Hoje eu vou falar de energia boa, de como que a gente atrai mais energia boa para a nossa vida. Mas, gente, é preciso fazer essa caminhada, essa jornada de elevação espiritual. A gente não pode tentar harmonizar alguma coisa que está com energia muito pesada. Então, assim, vou citar aqui um exemplo, uma figura de linguagem para vocês imaginarem. Vamos supor que a gente passe aí 7 dias sem tomar banho, usando a mesma roupa. Assim, não trocando de roupa, não tomando banho. Imagina o resultado, né? Se fosse no nosso campo pessoal, né? Fisicamente, que seria 7 dias sem tomar banho, sem trocar de roupa. E aí, lá no 7º dia, eu resolvo que eu vou passar um perfume e que, de repente, eu vou dar uma maquiada e vou sair. Vai adiantar? Não vai adiantar, né? Eu posso dar uma maquiada, posso dar uma tapeada, mas eu tô com o corpo impregnado de sujeira. Então, esse caminho, ele tem que ser feito. Eu estou destacando isso aqui porque tem muita gente, e eu estou falando, claro, da forma física, mas para ilustrar a nossa energia, né? Porque tem muita gente que faz isso com a casa, que faz isso com o campo pessoal, e depois vira e fala que não, trabalhar energia não dá certo, eu vou colocar cristal em casa não vai dar certo, eu vou ensinar algumas coisas aqui, trabalhar plantas, mas não é uma coisa só que vai dar certo. Isso é um ambiente que a gente precisa criar, e criar de uma base, entende? Então, é mais ou menos isso. Não é uma coisa isoladamente que vai dar conta de toda a energia, que vai elevar a energia pelos ares, que vai atrair tudo que você quer, não. Mas é um trabalho que, se você fizer continuamente na sua casa, de limpeza, de organização e de elevação, aí sim você consegue colocar mais energia positiva e fazer uma manutenção dessa energia positiva, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que acha que algumas ferramentas que eu estou passando aqui não funcionam. E às vezes a pessoa não está sabendo como utiliza as ferramentas. E aí, pessoal, vamos lá. Hoje é um dia muito especial mesmo. Eu resolvi fazer essa semana de lives contando muito com o dia de hoje. Hoje é dia 1º de fevereiro. Então, nós estamos no primeiro dia do mês. Hoje tem uma lua nova no céu. E lua nova, para quem acompanha os ciclos lunares, tem sempre uma energia que é uma energia de começar a programar, de começar a escolher que semente que eu vou plantar ao longo do meu mês. Então, a semana de lua nova é uma semana onde a gente coloca a nossa energia do que eu quero realizar. E assim, e essa lua nova ela é ainda mais especial porque ela é a primeira lua nova do ano lunar. Então, a gente está virando o ano, né? Falando aí de um calendário lunar. Não sei se vocês viram hoje também, tem um outro calendário que acompanha o lunar, que é o calendário chinês, né? A gente está entrando no ano novo chinês. E aí, gente, quando a gente tem essa força por trás, eu digo que por trás da gente, a força da natureza da gente estar numa lua nova é lua de recomeço, a força da gente estar entrando num calendário lunar novo, então isso representa um recomeço. Daqui para frente, eu escolho o que eu quero programar no meu ano. E assim, então prestem bastante atenção na possibilidade que está sendo dada.
E foi por isso que eu fiz, né? Até a live passada, limpeza, e a partir de agora, como a gente eleva a nossa vibração, como a gente traz energias positivas para a nossa casa. Porque é isso que a gente quer plantar, é isso que a gente quer escolher, é isso que a gente quer fazer com consciência, tá bom? Então, aproveitem a vibração. É claro que hoje é o primeiro dia, né? Mas a lua nova, né, vai durar 7 dias, então vocês podem fazer essa programação do que vocês querem, não só essa lua nova, ela programa não só o que você quer para o seu próximo mês, mas ela programa o que você quer para o ano de 2022, o ano lunar de 2022. Então, já fica aqui a minha sugestão, que é bem fora do assunto da live, que é a energia de casa, mas façam um exercício de escrever o que vocês querem realizar esse ano. O que vocês querem plantar, o que vocês querem alcançar lá até o final do próximo ciclo, de prosperidade, de harmonia, de abundância, de saúde, de equilíbrio, de paz. Anotem, coloquem isso no papel. Quando a gente... eu sei o que eu quero ser feliz, mas anotem. Tragam isso do campo mental, né? Quando a gente põe no papel, eu falo que é muito forte fazer esses exercícios de trazer a escrita, porque a gente tira do mundo, né, mental, a gente passa pelo nosso sentimento. Quando você está buscando aquilo que você quer realizar, você está colocando o sentimento, eu quero realizar alguma coisa que vai me deixar feliz. Então, o seu sentimento vem naquilo. E aí você passa para a matéria, gente. Papel, lápis, escrever é matéria. E aí tem a energia vital que é colocada ali. Então, é uma forma de você dar uma concretizada no isso eu quero. E faça, então, essa lista para o próximo mês de vocês e para o próximo ano, porque a gente está num momento muito, muito elevado, muito forte, para que esses pedidos, né, eu diria que se vocês quiserem fazer pedidos, né, para Deus, para anjo de guarda, para a presença interior de vocês, esse é um momento muito elevado para fazer isso, tá bom? E é por isso que a gente está aqui falando hoje de como elevar a vibração da nossa casa. Esse dia foi pensado especialmente nesse momento que a gente teria de elevar ainda mais a vibração com intenção, porque quando a gente está colocando intenção e tem toda uma egrégora por trás, olha como isso se fortalece, tá bom? E aí, gente, por que a gente... Vamos falar de casa, né? Então tá, por que, TT, que eu preciso criar, organizar, limpar, criar um ambiente harmônico? Gente, quando eu estou num lugar mais harmônico, quando eu estou dando esse segundo passo, não só de equilibrar, não só de limpar a casa, porque eu posso ter uma casa limpa, eu posso ter uma casa até organizada, mas com a vibração parada. É comum, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu sinto muito facilmente. Tem hora que a gente entra em alguns lugares, até casa de pessoas, e que está tudo impecavelmente organizado, está tudo limpo, está tudo arrumadinho, mas falta vida, falta energia, falta alguma coisa ali. Você entra e fala, gente, tá parecendo A sensação, às vezes, é tipo de ser um showroom de loja. Uma sensação de não ter uma energia ali, pessoal, uma energia vibrante. Isso acontece. Por quê? A pessoa está até tomando cuidado da limpeza, da organização, mas não está colocando coisas que elevem tanto o ambiente, né? E aí a gente sente isso. Então, é importante que a gente pense também nessa próxima parte de elevação vibracional, da gente cuidar para a gente estar, de fato, atraindo energias mais positivas, atraindo fluidez, atraindo, né, fazendo que a nossa casa, e isso também vai se refletir na nossa energia pessoal, seja capaz de atrair entidades de voo e vibração. E pera aí que eu chego lá. E, pessoal, e aí eu estava falando de energias negativas nas últimas lives, e chegou uma pergunta que eu achei muito boa. A gente fala de uma forma muito genérica, o que é energia positiva, o que é energia negativa, eu expliquei, né? O que é energia negativa. E aí eu estou fazendo agora a parte da energia positiva. Então, que tipo de energia é positiva? O que eu vou atrair? Fica uma coisa tão distante quando a gente não sabe o que a gente quer atrair, né? Então, eu resolvi, antes de começar os exercícios em si, para a gente elevar a vibração da casa, trazer essa história de entender. Ei, Sandra, bem-vindo, Luiz. Trazer essa história de entender o que de fato a gente quer atrair. E aí, gente, eu falei lá na live do que a gente quer limpar,
uma das coisas que a gente não quer impregnada na nossa casa ou no nosso campo vibracional chama forma pensamento. Então, vou fazer uma pequena explicação do que é forma pensamento. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente tem um pensamento ruim, aquele pensamento, a gente plasma ele, aí eu estou falando de energia, a gente plasma ele numa dimensão, e ele é criado numa dimensão energética. Quando a gente tem algum sentimento em relação a esse pensamento, então, por exemplo, tive um pensamento ruim que me gerou medo. Na hora que eu tô com medo em relação àquele pensamento ruim, o meu sentimento de medo dá força ao meu pensamento ruim. E aí, quando eu consigo colocar, ou quando eu coloco sem querer, porque a gente faz muito inconscientemente, essa história de colocar o pensamento focado junto com o sentimento, a gente criou uma forma pensamento. Forma pensamento é uma energia densa que, se você criar, né, todos nós criamos e criamos o tempo todo, porque imagina, a gente pensa o tempo todo e sem imaginar, né, sem ter consciência, a gente tem sentimentos. Então, se eu criei uma forma de pensamento negativa em relação a alguém que, por exemplo, me causou algum problema, aí eu senti raiva daquela pessoa, fico lá remoendo mentalmente, imaginando a cena do que ela me causou, aí eu senti raiva. E aí, gente, eu senti raiva e tô mandando a força da raiva para o pensamento negativo. Se eu estou pensando na pessoa, eu endereço a forma pensamento, como se fosse essa energia densa para o campo da pessoa. E aí, se essa pessoa estiver desprotegida, se ela estiver com baixa vibração, se ela tiver... eu falo o seguinte, energia ruim precisa de porta para entrar. Se não tiver buraco, porta, se a pessoa estiver com campo elevado, a energia ruim não entra. E aí eu endereço essa energia sem querer, porque eu não estou conscientemente querendo prejudicar a pessoa, eu estou inconscientemente pensando em alguma coisa que me feriu, né? Isso acontece. E aí eu mando para a pessoa. Então, formas de pensamento que podem ser negativas. E aí, quando a gente está num ambiente que a vibração está baixa, numa casa que tem uma energia ruim, e que a tendência é que eu tenha mais formas e formas de pensamento, eu fico plasmando isso no meu campo e plasmando isso no ambiente que eu estou. E aquilo vai sujando cada vez mais o ambiente. Aquilo vai tornando o ambiente pesado. Às vezes você entra num lugar que ele está lindo e que o ambiente está pesado, fisicamente bonito. Mas a energia está densa e a gente não sabe o que é. Às vezes uma pessoa carregada de preocupação, de coisa, né, de alguma coisa acontecendo, ela pode ir criando e emanando, e isso pode permanecer no ambiente se a gente não limpar. Pode permanecer no nosso campo? Pode. Pode permanecer no ambiente? Também pode. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, eu falei para vocês que é a forma pensamento e ilustrei aqui a forma negativa de forma pensamento, que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, da mesma forma que a gente pensa em coisas que são negativas e coloca sentimentos pesados nisso e cria uma forma de pensamento negativa, nós temos o poder natural de pensar em coisas boas e criar sentimentos maravilhosos em relação a isso e criando, ó, da mesma forma que a gente cria nessas esferas, esses seres, né, né, a explicação é que seriam seres mesmo, a energia independente, a gente cria seres de luz, formas de pensamento de luz e que vão expandindo o nosso campo e que vão trazendo força para o nosso campo, para a nossa casa. Então, olha a diferença de eu estar num ambiente onde eu assento e me sinto bem, eu vejo um quadro que me dá um sentimento bom, às vezes é muito inconsciente, né? A gente não vai ficar preocupado, por que eu estou me sentindo bem? Mas você senta, você está se sentindo bem, você olha para uma flor e fala, nossa, que coisa maravilhosa essa flor. Nossa, gente, que delícia um cheirinho no ar. E aquilo vai construindo, sabe? Eu cheguei na minha casa está com cheiro bom, nossa, que bom que eu cheguei em casa. Não são coisas que a gente vai construindo, né? Vai pensando todos os dias naquilo. Nossa, eu preciso pensar, né? Mas aquilo vai construindo, ó, um ambiente para eu ter formas de pensamento, para eu emanar formas de pensamentos mais positivas para o meu campo. Ou seja, o lugar onde você mora tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar que tem fluidez, tem que ser um lugar que tem beleza, sabe? Porque isso tá te ajudando. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Marina. Sejam bem-vindas. Porque isso tá te ajudando a elevar a sua vibração. E aí, consequentemente, como eu tô num ambiente que eu tô me sentindo bem, que eu me sinto acolhida, que eu me sinto protegida, que eu me sinto segura, eu não tô ali vibrando energias estranhas, a minha vibração, ó, tá protegida. E lembra que eu falei
Agora mesmo para vocês, energia negativa precisa de porta para entrar. Se a gente está com esse campo íntegro, se a nossa casa está íntegra, ela está cheia de energia boa, vibração alta, não deixa a vibração baixa entrar. E aí que está o grande segredo de tomar cuidado fazendo essa elevação vibracional. Porque não só você quer ficar ali no meio termo, você quer ficar 100% protegida, você quer ter uma casa saudável, você quer ter uma casa, um ambiente que vai te instigar a ter energia melhor ainda. A sair da sua casa cheia de energia boa. E quando você não tiver com a energia tão boa que veio na rua, você vai entrar e vai trocar a energia, porque a sua casa está ali te carregando. É óbvio que você vai fazer as limpezas também, que eu já ensinei. Então, a gente sabe que precisa dessa manutenção, mas entendem a importância da gente pensar nisso como uma coisa que é também o nosso escudo de proteção. A gente tem a nossa energia pessoal e a nossa casa pode ser um grande escudo de proteção energético, se é que a gente está fazendo o nosso trabalho de limpeza e de elevação. Oi, Cola, Clark, Lu, sejam muito bem-vindos. E aí, gente, eu estou falando aqui em energias positivas, a gente falou de forma pensamento, então, da mesma forma que tem forma pensamento negativa, tem positiva. Eu falei lá, né, na parte de limpeza, que a gente tem que tomar cuidado com essas energias, né, do plano astral, que ficam vagando por aí, que se a gente está com baixa vibração, a gente atrai essas energias de baixa vibração e a gente começa a sentir essas energias nos atrapalhando. Então, da mesma forma, e eu vou sempre trazer a forma compensada, da mesma forma que a gente pode atrair energias negativas no campo astral, né, na parte espiritual, né, num campo onde as pessoas onde os seres, porque nem necessariamente são pessoas, mas os seres não estão encarnados, a gente pode também atrair níveis vibracionais e frequências vibracionais extremamente altas. Se a gente permitir, né, se a gente tiver a vibração suficiente para que esses seres cheguem perto de mim. Tá bom, TT? O que você está falando? Gente, se a gente estiver com campo vibracional alto, a gente pode atrair energia angélica, arcangélica, energias de mestres ascensionados, de guias, de espíritos de proteção, de familiares, né, no campo espiritual que vieram nos ajudar de alguma forma. A gente pode ficar captando energias de luz. Anjo de guarda, né? A gente precisa de ter um nível frequencial para a gente acessar isso. Então, assim, é importante, se você quiser atrair energias boas para sua casa, né, que os convidados da sua casa sejam esses seres de luz, isso de fato existe, né? A gente está num mundo multidimensional. A dimensão que a gente vê é física, mas para além da física tem inúmeras outras. E elas estão ali, você querendo ou não, né? As energias estão no ar. Então, o que eu escolho criar para minha casa de atração vibracional? Isso é importante. E aí a gente precisa pensar nisso, né? O que eu atraio, que tipo de vibração eu quero. Então, seres de luz, anjos, arcanjos, devas da natureza. Eu vou falar bastante de plantas. E o que são devas da natureza? Gente, os espíritos da natureza também têm uma... Eu vou fazer live só disso mais para frente, mas explicando aqui de uma forma mais simples, mais sucinta. Os espíritos da natureza também têm hierarquias de evolução, né? As energias que comandam a evolução da natureza, elas têm essa energia de vibração, e os devas são a energia super alta. Eu sempre falo para vocês, quando a gente precisa, lembra que eu falei na live passada, eu falei, olha, quando você precisa limpar energia ruim, vai para o mar, vai para rio, toma um banho de sol, põe o pé na terra, vai para a natureza, que a natureza limpa. Quem está limpando, além dos elementos em si, que tem força de limpeza, tem os devas da natureza. Você está contando com vários seres invisíveis que estão ali, ó, mexendo no seu campo e tirando a energia negativa. Quando você está colocando com intenção coisas em casa, plantas, pedras, cristais, intencionando para que eles sejam recebidos na sua casa, isso também está criando mais possibilidade de elevação. Então é isso, quando eu estou falando de energia positiva, eu estou falando de, assim, energias multidimensionais, eu citei algumas. O que importa é que são seres mais elevados em consciência que nós, bem-vinda, Júnia, que nós,
são seres que eles vão passar conhecimento, né? E como que passam? Por frequência, por inspiração. Se você está do lado, gente, se você está do lado de um ser angélico, você sente uma vibração de frequência, de inspiração, de vibração de amor, que é uma coisa que explode no coração. Sabe? Aquilo até emociona. Então, assim, é esse tipo de sentimento que você quer criar no seu campo áureo e na sua casa. Esse tipo de seres que tem que estar visitando a gente, que tem que ser muito bem-vindos na nossa casa, tá bom? Então, espero que energia positiva tenha ficado claro. Aquela que nós emanamos, que nós criamos, e aquela que nós recebemos também, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falei aqui, né, que a gente constrói, como que a gente constrói, e eu vou falar para vocês de algumas coisas. Bem-vinda, Sil. Eu vou falar para vocês de algumas coisas que a gente pode fazer e que, se a gente fizer, a gente atrai muita energia boa em casa e a gente constrói essa energia boa de uma forma mais definitiva. A primeira delas, gente, assim, se eu puder recomendar alguma coisa para vocês, tenha um altar em casa. Um altar vira um foco. Um foco é como se quando você monta um altar na sua casa, quando você intenciona na sua casa que você vai ter um lugar onde você vai ali colocar orações, você vai fazer suas meditações, você vai fazer um momento de silêncio, você vai ali contemplar que seja. É aquela parte, o altar, na verdade, é um lugar onde você vai encontrar com você também. Mas quando a gente coloca um altar em casa, e aí, gente, TT, o que precisa ter no altar? Gente, no altar precisa ter nada. Cada um escolhe aquilo que você sente afinidade. Então, eu, por exemplo, tenho várias coisas no meu altar, mas se você quiser ter uma flor e um terço, maravilhoso, é um altar. Quer ter uma Bíblia aberta? Maravilhoso, é um altar. É um lugar onde você define, um lugar onde você vai acender um incenso por dia, é um altar, tá bom? A gente não é a construção física do tipo de imagem que eu vou ter e que vai. É aquilo que eu coloco de intenção. E por que a gente está definindo um lugar? Porque é como se a gente abrisse um vórtice de luz. A gente assenta e a gente define que aquele lugar vai ser um lugar onde a gente vai rezar. E assim, por experiência própria, eu falo para você, se a gente tiver um lugar em casa, você tende a rezar muito mais do que se você não tiver. Você tende a agradecer muito mais do que se você não tiver. Você tende a sentar ali e fazer mais meditações do que quando você não separou um canto para isso, né? Quando você não criou um ambiente para isso. E ali, gente, toda vez que a gente vai fortalecendo, então eu faço uma oração todos os dias de manhã eu peço proteção pelo meu dia, todos os dias de manhã eu acendo incenso, todos os dias de manhã eu peço, né, para que eu tenha discernimento, para que eu aprenda as lições que eu preciso aprender como alma nesse dia, e à noite eu acendo incenso e agradeço as lições aprendidas, a minha saúde, aquilo que eu tenho. Então, assim, pequenos rituais, a gente não precisa gastar 2 horas assentando, não. Mas pequenos rituais diários que a gente pode fazer que nutrem isso, fazem que eu crie, né? É um trabalho muito de formiguinha, mas que, assim, diariamente, mas que no fim das contas vai trazer muita energia positiva para minha casa, vai criar uma egrégora de luz, vai criar uma egrégora de amor. A gente está falando de abrir um chakra cardíaco na casa, é abrir um lugar de amor. Gente, quando a gente está fazendo oração, quando a gente está fazendo vibração, que é o propósito de um altar, porque um altar não é enfeite, senão ele não é um altar. Eu não estou falando aqui desses altares que são só para a gente enfeitar. Eu estou falando de um lugar onde você se propõe a sentar diariamente e fazer uma oração, tá bom? E aí a gente vai criando com a nossa energia diariamente uma egrégora, um fortalecimento da luz na nossa casa, uma proteção. Se de repente um dia eu não cheguei bem, né, eu fui na rua, não cheguei bem, mas todo santo dia eu rezo de manhã, eu rezo de noite, eu faço minha oração, eu peço minha proteção. Quando eu chego em casa, a energia da minha casa está extremamente forte. Eu estou com 1000 plantas de proteção, eu estou aqui criando, gente. É mais fácil que eu me limpe, ou que eu tenha uma capacidade de voltar para a energia, porque eu estou criando esse ambiente. É muito interessante, assim, eu faço muito trabalho espiritual
né? Eu trabalho com trabalho espiritual e trabalho em casa, então eu tomo muito cuidado com isso. E é muito interessante como as pessoas, às vezes a pessoa, né, um paciente acabou de abrir a porta, eu recebo em casa. Não fala nada, fala, nossa, que energia boa. A pessoa não deu um passo na casa. As pessoas sentem, a gente sente, gente. Não é decoração, não é nada. É a energia do lugar. Por quê? Porque eu estou todos os dias vibrando. Eu estou construindo uma vibração elevada. Porque eu preciso dessa vibração para ajudar as pessoas, para eu estar com energia boa e para eu ser capaz de ajudar alguém. E é isso que a gente precisa criar. Se a gente quer ter bons relacionamentos, se a gente quer ter prosperidade, se a gente quer ter uma vida leve, harmônica, isso começa de dentro. Depois a gente vai levando isso para onde a gente for, mas nossa casa, no mínimo, tem que ser muito harmônica, tem que ser um ambiente com muito, muito amor, onde a gente coloca conscientemente nosso amor. Então, se vocês não têm um altar, e aí você fala, ai, TT, mas eu preciso comprar um móvel. Não, gente, separem um cantinho. Se não tem um altar, não pode, né? Coloca ali uma mesinha. Ah, TT, não dá para ter um altar, minha casa não cabe, mas coloca uma bandeja, não tem uma bandeja, mesa de cabeceira. Tem uma pergunta aqui, gente, vou ler para vocês. Colocar fotos de pessoas falecidas é bom no altar? Assim, existem linhas que falam que sim, porque a gente está rezando e pedindo para os nossos antepassados. Mas já existem linhas que falam que colocar foto de pessoas falecidas em casa não é muito bom, porque a gente fica voltando o pensamento, porque de repente fica irradiando e cada um está no seu processo de evolução. Então, assim, minha opinião pessoal é a seguinte: se você quiser ter um altar e que você quiser colocar a foto familiar e honrar sua família e orar pela sua família, eu colocaria no armário. Existem altares, gente, principalmente esses altares. Eu estou dizendo agora do móvel mesmo, tá? Esses altares asiáticos que eles têm uma portinha. Vocês já viram? Que é uma caixinha com uma portinha. Essa história de honrar familiar e colocar foto de pessoas falecidas no altar é bem asiática, chinesa, da egrégora taoísta. Então, para não ficar 100% exposto ou dar esse efeito, né, que as pessoas, que algumas linhas falam que não é legal ter foto de pessoas falecidas em casa, eu colocaria, você pode colocar se você sentir vontade. E se você tiver uma forma de deixar esse altar e que seja um momento onde você honre eles, tá maravilhoso. Agora, se você sentir falar, ai, TT, não, para mim não tem nada a ver, eu não sinto energia baixa, claro que não é energia baixa, mas eu não sinto tristeza em ver, coloca, gente, cada um vai do seu coração. Eu tô passando visões de linhas diferentes. Eu não tenho em casa, no meu altar, foto de pessoas. Eu prefiro ter objetos, imagens, coisas que ancorem energia. Mas, contudo, eu tenho dias separados para fazer orações para os meus antepassados, tá bom? Então, no dia que eu vou fazer oração para os meus antepassados, para minha linha ancestral, né, genética, aí sim eu coloco as fotos dele. Também é uma opção, você pode deixar as fotos quando você quiser fazer ali uma oração direcionada ou não, mas é o que eu escolho fazer, tá bom? Marina, tenho plantas e velas no meu, maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu vou falar de algumas coisas agora, vou até pegar o gancho da Marina para falar de algumas coisas que a gente pode colocar tanto no altar quanto tem em casa, que vai ajudar bastante na elevação, né? Eu acho que esses elementos tem que ter em todo altar, tá? Mas se você quer ter um altar mais basiquinho, não tem problema. Mas o ideal, assim, né? Se a gente pensar na construção de energia, se não tiver no altar, tem em casa, tá bom? Isso aqui é uma recomendação até para casa. Tem em casa representação dos 4 elementos da natureza. O que é isso? Tem em casa uma representação do reino vegetal. E aí a Marina falou: tenho plantas. Gente, é super importante que a gente harmonize os elementos dentro da nossa casa para que nossa casa tenha essa fluidez, seja harmônica. Então, o que representa o elemento terra? A gente está falando de plantas, né, de vasos plantados, de flores, de buquê de flores, de cristais. Cristais também são representação, né, da terra. A gente pode pegar o reino mineral como representação da terra. Então, tenho de forma intencional pelo menos um representante que você vai escolher assim para cada elemento da natureza.
Então, terra, eu já falei, os cristais e as plantas. A água tem duas representações tradicionais. Você pode ter uma fonte em casa, e é muito bom fonte em casa, porque fonte aumenta a fluidez de energia, né? A água é totalmente fluida, a água trabalha as emoções, a água trabalha a prosperidade, tá? Quando a gente está falando em elemento de água, a gente está falando também do sagrado feminino que representa, e o sagrado feminino é aquilo que traz ao mundo, né? Como se fosse a mulher traz ao mundo o filho, a mulher cria, né? O feminino cria. Então, vamos entender como energia. O feminino cria e a água representa. Então, a água traz prosperidade. Uma fonte em casa traz prosperidade. TT, nossa, acho fonte difícil, não sei, talvez de repente é caro. Depois eu vou contar para vocês, que não é caro. Eu fiz minha fonte, mas depois eu conto para vocês. E aí, para substituir a fonte, vocês podem ter um objeto azul de formato arredondado. E aí pode ser um prato bonito, né? Um objeto de decoração na cor azul, representando a água, de forma arredondada, um círculo, né? Para representar essa fluidez de energia que você pode colocar na sua mesa de centro, na entrada da sua casa. Então, um objeto decorativo representando a água. Deixa eu contar para vocês como é simples fazer gente, uma fonte. Eu comprei um bowl de cerâmica branco, coloquei pedrinhas de jardim branca, comprei um motorzinho nessas casas de aquário, um motorzinho do mais simples, do mais básico, do mais fraquinho deles, e coloquei só para enfeitar ao redor suculentas. E coloquei um motorzinho e coloquei água. Isso é uma fonte linda, você criar a sua. A gente fica pensando que precisa ter fontes maravilhosas, que a gente tem que achar, né, nessas casas holísticas, e de repente fonte tem um precinho alto, aí no Brasil principalmente. Então, assim, uma solução que você pode fazer se você tiver um motorzinho de aquário, tá? Loja de aquário, motorzinho de aquário, a fonte fica linda. Depois eu vou dar um print na minha fonte e mostrar para vocês. Ela é bem básica, né? Bem clean, mas eu amo. E, assim, do dia que eu coloquei ela até agora, aumentou muito a fluidez na minha casa. Sem dúvida nenhuma. Ar. Então, vamos falar do elemento ar. O que a gente precisa? Gente, e quando eu falo... Desculpa, eu vou voltar, porque a gente estava falando da água. Então, ter no altar um cristal, se vocês quiserem também colocar os 4 elementos no altar, ter no altar um cristal ou um vasinho de planta, uma flor. Maravilhoso, tá? Aí, a água no altar, isso que eu queria falar, a água no altar, de repente você resolve que você não quer ter nada que represente água na casa, mas coloca uma taça de água no altar diariamente. E se você puder, você beba essa água depois que você fizer essa oração. Porque quando a gente faz oração, a água é um grande condutor, e aquela água, ela fica fluidificada, ela fica benta, ela fica com todas as vibrações positivas que você colocou na sua oração. Então, faça oração e beba água, você vai ter uma representação aí do elemento água no seu altar, tá bom? Bem-vinda, Juliana. Bem-vindos. Pessoal, e aí? Ar e fogo. Não, ar eu passei, né? Então, vamos voltar no ar. Ar no altar. A gente pode colocar incenso, tá bom? Para mim, o maior representante do ar que a gente pode ter em casa é incenso. Essências que vocês gostem. É importante que a gente goste, que a gente se sinta confortável, né? Confie na intuição de vocês e no direcionamento interior de vocês quando vocês forem comprar essência, incenso, cheira, vê se você gosta, se é gostosinho, porque quem vai ficar na sua casa é você, gente. De repente, eu amo baunilha. Eu sempre tenho vela de baunilha em casa, minha casa cheira baunilha, adoro. Mas eu tenho uma amiga que anda aqui, não é o cheiro dela. E quem tem que ficar bem na minha casa sou eu. Então, a gente tem que pensar muito nisso. De repente, eu estou pensando numa coisa que eu quero de energia, aquilo não me faz bem. Deixa eu entender o que meu coração ressoa, né? O que o meu marido gosta. Meu marido também gosta de baunilha. Então, de repente, a gente define uns 2 cheiros que a nossa casa tem, mas não quer dizer que todo mundo tem que gostar, né? Você escolhe o cheiro da sua casa. Olha, tem gente entrando. Cíntia, fiz o banho da casca ontem, foi muito bom. Amanheci tão bem. Que bom, Cíntia!
Que bom, fico feliz que vocês tenham feito a limpeza. Cris, bem-vinda. Então, gente, faz muita diferença. Eu também fiz um banhozão, eu fiz uma limpeza, eu usei aquela arruda que eu trouxe para a live para fazer um banho e tomei. Então, assim, já acordei renovada e muito feliz com esse novo ciclo que está começando. Espero que essa também seja a energia de vocês, porque é o que eu estou tentando plantar aqui desde a primeira live e seguir essa história de elevação vibracional, né, de construção energética. E aí, gente, vamos lá, fogo. Então, não, ar, incenso no altar, e a gente pode espalhar incenso em casa, tá? E outra coisa que para mim representa ar também, que é uma coisa muito legal da gente ter em casa, e da mesma forma, deixem que a intuição de vocês leve vocês para onde que precisa ir, são os difusores, onde a gente coloca os olhinhos essenciais, né? Então, aquilo ali, por mais que seja água também, aquilo ali vai se espalhar no ar, aquilo vai criar um ambiente gostoso para a nossa casa em essência. Então, é uma super alternativa, né? De repente, acontece muito, Tetê, não aguento incenso me dá rinite, eu não posso. O que você faz? Usa um difusor. Usa o difusor. Doutor Juliana tá salvando as lives. Não tô salvando todas as lives, gente. Eu salvei a primeira e assim, eu não sei quais que vão ser salvas. Eu tô com a equipe, né, que me ajuda na parte digital por trás. E a história da gente fazer live é exatamente entrar para conversar, para não ser mais os vídeos gravados. Eu faço muito vídeo gravado e posto os vídeos gravados aqui quase que diariamente. Então, eu posto no meu tempo, vocês veem nos seus, mas a gente não bate esse papo, né? Eu não resolvo dúvida, não tem essa interação. Então, live eu estou fazendo exatamente para a gente entrar e conversar e experimentar como é que é isso. Então, não estou salvando, mas ainda tem bastante live, tem live até domingo, então venham comigo, fica o convite todos os dias, até 7h30 da noite, horário do Brasil, 5h30, horário de Miami. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. A casca de alho é difícil queimar na defumação mesmo? Tive muita dificuldade. Uai, não era para ser não, Cris. Será que estava úmida demais? De repente estava muito úmida. O que você pode fazer, às vezes você tirou do alho no mesmo dia, foi esse o caso? Me escreve aqui. O que você pode fazer é ir tirando as cascas e ao invés de usar, né, no dia, deixar secar no sol, porque aí fica uma coisa mais... Estava sequinha. Que engraçado, não era não. Mas conseguiu, no final das contas, fazer? Oi, gente, eu brinco o seguinte, eu estava até conversando disso antes da live, a gente passa pelas experiências assim, tem que ficar observando. Gente, eu senti dificuldade, o que significa essa dificuldade? Eu fico pensando nisso. Ontem eu fui fazer, né, uma limpeza, como eu falei para vocês, né, o que eu estou ensinando aqui eu faço, eu fui fazer uma limpeza e eu acendi uma vela que eu coloquei com ervas, gastei uma caixa de fósforo, não, se limpou, tá maravilhoso. Se você teve dificuldade, faz de novo. É isso que eu ia te falar. A gente precisa observar. Por exemplo, tem hora que a gente acende o Palo Santo e assim, você passa na casa inteira e gasta uma pontinha assim. E aí, limpa a casa inteira. Tem dia que você vai acender o mesmíssimo Palo Santo e você passa uma vez na casa, consome metade. Essas coisas a gente precisa ficar observando, viu, gente? Foi o que eu falei também pro caso do sal. Se a água com sal grosso tá ficando escura, tá ficando marrom, tá vazando, se eu tô tendo dificuldade em defumar, insiste. Se aquilo ali tá saindo de alguma forma estranho, é para observar. Eu ia falar que eu fiz também ontem uma limpeza que eu usei vela e que minha vela pegou fogo. A minha vela derreteu assim muito rapidamente. E eu estava intencionando, né, limpar muita coisa que eu precisava limpar, que eu tenho consciência que eu preciso limpar. Então, como ela pegou fogo muito rápido e derreteu inteirinha assim, eu falei, gente, com certeza limpou. Mas eu estava precisando de alguma limpeza, e era limpeza emocional, coisas que eu estava intencionando. Então, assim, eu vi como um ótimo sinal ela queimar muito rápido, com a chama muito alta. Observem essas, enquanto vocês estiverem fazendo essas mentalizações, o que é que está acontecendo, né? O que é que está mudando no ambiente, na sua casa, na sua energia. Igual a Cíntia fala, nossa, eu fiz e me senti outra. Aí a Cris falou, gente, não consegui queimar o alho. Insiste.
E assim, acho que vou ter que fazer com café, então faça. De repente você precisa de uma mais pesada, de repente tem uma energia um pouco mais, né, densa rondando. Se uma não deu certo, parte para outra. Eu recomendo, Cris, eu acho que vai ser ótimo. Seria a energia da casa neste caso, TT? Deixa eu só voltar. Gente, só um minutinho. Casca de alho, defumação, cola. Me repete sua pergunta? O que seria a energia da casa neste caso? Eu perdi, tá bom? Desculpa. E aí, gente, vamos voltar ali para os 4 elementos. Então, nós falamos da fonte ou objeto redondo azul representando a água, nós falamos da terra, plantas ou cristais, nós falamos do ar, incenso ou difusor de óleos essenciais, para a gente colocar em casa a representação do elemento ar, e a gente precisa do elemento fogo. E fogo é vela. Para mim, eu acendo vela, sempre tem vela acesa na minha casa. Vela não é algo que eu acendo no dia especial, eu acendo todos os santo dia vela na minha casa. E aproveito para comprar essas velas que têm essências que eu gosto, porque eu já estou usando de aromaterapia com a energia do fogo. Fogo é transmutação. Fogo ancora essa coisa de trocar energia quando a gente precisa. Então, no altar, se vocês puderem deixar a vela, deixem e acendam vela na casa de vocês. Não usem isso como, um dia especial eu vou acender vela. Não. Aqui eu tenho vela tudo todo dia tem uma vela acesa. Meu supermercado sempre tem vela, essas velas decorativas com essência na minha compra básica, tá bom? E deixa a casa com energia linda, harmônica. TT, pode acender incenso à noite? Já ouvi falar que só de dia, verdade. Não tem problema nenhum acender incenso à noite. Você diz à noite, assim, dentro do quarto? Eu acho que se você colocar incenso à noite dentro do quarto, pode ficar com um cheiro muito forte. Eu tenho mania de acender de manhã e de noite, toda noite antes de dormir, eu acendo incenso. Eu tenho incenso do lado da minha cama. Até para não esquecer de acender, às vezes eu já saí do meu altar, eu já estou no quarto, e aí eu falo, ai meu Deus, vou acender. Eu tenho assim, na minha cabeceira de cama eu tenho incenso. Então, mal não faço. Agora, dependendo do incenso, se você está num cômodo fechado, e for dormir, aquilo ali, não estando ventilando, pode te incomodar a respiração. Tem hora que eu tiro do quarto e desço, coloco no altar por causa do tipo do incenso. Agora, em relação à vibração e energia, não. É até muito bom acender um incenso no final do dia como um sinal de gratidão, sempre mentalizando que você agradecendo o dia que você teve, agradecendo a sua saúde, as equipes espirituais, o seu aprendizado, o seu dia, tudo de bom, e colocando aquele incenso para ancorar e para levar essa energia. Que a noite não pode acender, já ouvi falar que só pode acender quando tem luz do sol. Não, gente! Por quê? Se é algo que representa o elemento ar, que é maravilhoso, se a gente está queimando essências que trazem uma vibração positiva, por que não poderia ser à noite? Não faz sentido. Eu nunca ouvi falar nisso, mas para mim não faz sentido nenhum. E eu já ouvi falar para acender à noite, toda noite. E assim, de várias egrégoras, né? Então eu faço como ritual que eu aprendi mesmo, de sempre à noite fazer o meu momento de gratidão. Porque uma coisa seria boa de dia e não seria boa à noite? Não faz tanto sentido, né? Eu acho que eu pensando só por esse lado de repente, para dormir, com o quarto fechado, a gente costuma dormir com tudo fechado e durante o dia tá arejado, talvez alguma coisa do tipo, mas talvez só se fosse isso, tá bom? Não se privem de incenso, utilizem incenso para levar a vibração, escolham incenso que vocês gostem, não tem como isso ser prejudicial, tá bom? Então, as velas, o incenso. Gente, e aí ainda falta bastante coisa para falar, porque eu vou falar de plantas e flores, eu vou falar de frutas, eu vou falar de música, mas não vai dar tempo hoje. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. A vela você deixa queimar inteira ou deixa por um tempo e apaga? Não, essa vela que eu deixo em casa, quando eu sinto. Então, eu acendo, daqui a pouco o cheiro tá bom, já deixei um tempo, apago. Enquanto eu estou fazendo a oração, eu acendo, depois que acaba a oração, eu apago. A mesma vela dura semanas, isso não tem problema nenhum, tá? Depois, mais para frente, a gente pode falar de
de usar números, né, de tempo específico para a gente fazer oração. Então, assim, tem significado, se eu fizer uma oração de 3 minutos, 9, a gente pode colocar numerologia, mas eu não vou entrar nisso agora. Por hora acenda a vela no seu tempo, faça a sua oração, depois que acabou, agradece, apaga. Quando você sentir de acender em casa, acendeu. Se o cheiro ficou forte demais, apaga, tá tudo certo, não tem essa preocupação. Né? A gente só está criando uma atmosfera de elevação elevada, tá bom? De vibração elevada. E aí, lembrando, para que isso, gente? Para que a nossa vida seja mais leve, mais harmônica, para que a gente tenha mais possibilidade de criar uma energia positiva para manifestar o que a gente quer no mundo, tá bom? Isso, TT, essas coisas são todas externas. Vocês estão vendo como é externo, mas sempre tem uma intenção? Sempre tem uma mentalização? Sempre tem a minha presença no que eu estou fazendo? Se não tiver presença, nada disso é feito. Eu não coloco ali minha energia. Né? Se a gente não tiver presença, e quando eu fico chamando para presença, gente, isso é forma de desenvolvimento espiritual. A gente está fazendo com intenção. A gente está se colocando no tempo presente. Então, parece uma coisa muito externa, mas no final das contas não é, tá bom?